Muito boa noite a todos. Deixa eu acertar a câmera aqui. Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante, nos envolvendo os corações, para que a gente possa sentir a presença do Mestre entre nós. Sentir a presença dos amigos espirituais, que eles possam estar conosco, nos envolvendo, nos abençoando, nos orientando, nos inspirando, que possamos aproveitar esses minutos juntos para que a gente possa refletir nas lições, aprender com o próprio Cristo, com as próprias mensagens, com os próprios contos que nos trazem o Mestre Jesus, o Messias, nosso Senhor, nosso amigo, nosso irmão maior. Obrigado, Mestre Divino, por essa oportunidade bendita. E ser conosco, Senhor, nesse instante e sempre. Que assim seja. Como a gente já falou, a gente está seguindo a sequência, né, do livro Jesus no Lar, mas algumas lições nós já fizemos anteriormente. Então a gente vai na sequência e aquelas que a gente já fez a gente pula, né? Hoje a gente vai comentar a história que se chama O Revolucionário Sincero. Então, Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, né? Mais uma vez, para quem é um livro, todos nós devemos ter, né? Um livro para fazer o Evangelho no Lar. Mais de uma vez, não precisa, não é porque já li, mas ele está lendo agora, não tem importância, pode comprar, pode adquirir. Acho que deve ter na internet, em PDF também, para quem quiser, né? E a gente tem os casos, né, que Jesus narra aos seus discípulos, trazendo histórias, trazendo ensinamentos para todos nós até hoje. Então, de hoje chama O Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém. Então, a gente vê aqui já um aspecto curioso, interessante. Judas era muito exaltado na questão política. Isso lembra muito de nós, né? Nos dias de hoje, inclusive. A gente critica Judas, mas Judas acreditava numa revolução, achava que Jesus poderia ser um líder, né? Que ele mesmo poderia ser um líder e ter Jesus como seu mestre, digamos assim, enfim. Nós sabemos que tudo isso é uma grande ilusão e acabou dando no que deu, né? Ele entregou aos fariseus, acreditando aos sacerdotes, né? Acreditando que estava preservando o próprio Cristo, conforme nos narra Humberto de Campos, que depois do movimento revolucionário que ele lideraria, ele tiraria Jesus ali da prisão e Jesus iria governar com ele, porque ele acreditava, Judas, que a mudança deveria ocorrer de forma externa, como nós acreditamos até hoje. Até hoje nós temos essa ilusão. As coisas têm que mudar externamente, então vamos fazer uma revolução, vamos derrubar, vamos... E a coisa não acontece assim. Porque se fizermos uma revolução, mas não mudarmos nosso comportamento, nós vamos substituir uma tirania por outra. E é exatamente isso que nós vimos até hoje na história da humanidade. Todos os movimentos revolucionários, agitadores, substituíram uma tirania, às vezes por outra até pior do que aquela. Então vamos ver como Jesus encara essas colocações de Judas. Jesus vai narrar uma história, né, para poder ilustrar a ilusão desses rompantes, né, rebeldes, que às vezes nós mesmos temos até hoje. Então, os que Judas estava entusiasmado, achando, Jerusalém, logo vai ter uma revolução. E é isso que muitos judeus naquela época pensavam também.
Eles esperavam um Messias que fosse liderá-los na revolta contra os romanos, que tinham invadido aquela região, e ia libertar o povo, né? Essa é a expectativa do Messias. Quando chega Jesus montado num jumentinho, falando de amor, falando de perdão até aos inimigos, né? Aquelas pessoas simplesmente se frustraram, né? Falaram que ele era um charlatão e acabaram cooperando para que ele fosse preso e depois crucificado, né, pelos romanos. Então o Senhor comentou muito calmo, quando Judas depois fez esses comentários, né, sobre a revolução, tal, Jesus comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. Então, um rei antigo, né? Jesus conta, não fala que rei que era esse, era considerado muito cruel pelas pessoas, né? E o principal dos profetas daquele reino, né? Então, provavelmente era o próprio Israel, que tinha os seus profetas, né? Foi convidado, olha, você tem que liderar uma rebelião, a gente precisa tirar esse rei do trono, né? O profeta não acreditou no início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. Então, o profeta falou, não, isso aí não é bem assim e tal, e o pessoal, não, ele é muito cruel, ele tal, precisamos tirar, então, aquela inflamação, né, para retirá-lo do poder. E a multidão falava, o rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Então, esse povo dizendo, né? Então, depois de ouvir tanta gente falar isso, falar mal do rei, né? O condutor de boa fé, o profeta, né, se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução como único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Então ele começou a preparar a revolução mesmo, o profeta. Tanto ele ouviu que o rei não prestava, que era isso, que era aquilo, então ele resolveu preparar a revolução. Na véspera do cometimento, quer dizer, na véspera eles iam fazer o movimento, iam, né? Contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina, com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. Então ele pediu ajuda a Deus, ele pediu assistência divina. Então veja bem, aqui a situação dele é mais ou menos como a situação de Paulo de Tarso, né? Ele não estava pedindo não somente que Deus o ajudasse, mas pedindo a Deus, que queres que eu faça? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Então, muitas vezes, nós sempre pedimos a Deus para satisfazer os nossos desejos, quando nós devemos ter a lucidez de entender quais são os desejos de Deus, porque os desejos de Deus são os melhores para todos. Deus é a fonte de todo bem, de todo amor, de toda bondade, de toda alegria, né? Então, ele é a origem de tudo isso. De todas as coisas boas do universo, a origem é Deus. Então, por isso que na oração do Pai Nosso fala, né? Seja feita a sua vontade. A gente se submete à vontade dele, não simplesmente porque a gente tem medo dele, né? Ou por subserviência. Não, porque a gente entende que ele está vendo tudo de uma forma que nós não estamos enxergando. Nós temos nossos olhos aqui num limite. Como diz, né, um ditado, né, fala assim, o ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto, que somos nós. Nós estamos olhando de um jeito.
o outro está olhando. E Deus olha como um todo, olha o passado, olha o presente, olha, né? Então, a gente pode ter os nossos desejos, mas fazer como ele fez aqui. Sempre a gente pede. Embora ele tenha visto o anjo e confabulado com o anjo, e normalmente nós não vemos esses espíritos. O anjo quer dizer mensageiro, né? A palavra anjo, a origem dela quer dizer mensageiro, só isso. Então, embora a gente não veja os mensageiros de Deus, a gente sente a presença deles e eles influenciam nossos pensamentos quando nos abrimos através da oração, através da humildade, reconhecendo nossas limitações e que muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, os nossos desejos não são os mais adequados para nós mesmos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, né? Mas, Senhor, e o Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, essa é a pergunta que a gente deve fazer sempre. E aí, no caso do profeta, ele fez esse questionamento, né, a Deus. E aí vem um anjo conversar com ele, um mensageiro. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. Então, ele falou, olha, falou para o anjo, olha, é isso que eu ouvi, isso, o rei fez isso. Eu quero pedir o seu apoio, o apoio celestial para esse nosso plano de revolta, né? O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E terminado esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. Então o anjo falou, olha, o anjo não viu que ele era sincero. Então isso é importante, em primeiro lugar, né? E aí falou para ele, você vai ficar lá na Palácio do Rei, só tem uma condição. Você vai ficar no Palácio do Rei e vai conviver com o rei durante 100 dias, como um servo, como um auxiliar ali, né? Se depois desse tempo você achar que deve realmente derrubar o rei, nós lhe daremos o apoio. Nós lhe daremos o apoio, olha só, né? É um apoio que ninguém pode resistir a um apoio desse, um apoio celeste, né? Apoio divino. O chefe honesto, o profeta, né, aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Então, ele falou para o pessoal, olha, vamos aguardar, ele já ia fazer a revolução, vamos aguardar. 100 dias. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhadores de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. Então, foi trabalhar ali na limpeza do palácio. Sempre precisava de gente, ele foi lá, se ofereceu e começou a trabalhar lá. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações, alusivas ao gosto de viver. Ele nunca tinha tempo para nada. Ele era um escravo, né? Um escravo dos compromissos, de tudo mais. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Isso a gente assistiu. Tem um filme que passa sobre Maria Antonieta, a rainha, ela ficava naquele palácio. A gente tem uma vontade, né, de ser importante, de ser destacado, então a gente acha isso o máximo, né? Nossa, ele é um ser humano, ninguém consegue se furtar de ser um ser humano. E que acontecia? Exatamente isso, ela acordava, estava cercada de mulheres que falavam o que ela tinha que vestir, onde que ela tinha que ir, o que ela tinha que fazer. Ela não tinha liberdade, né? E então a gente vê que a vida dela não era tão fácil como a gente imagina. Pelo contrário, né?
Então, a gente... esses filmes mostram muito da realidade, que às vezes a gente não tem acesso. Tem um filme sobre a Rainha da Inglaterra, uma série, né, chamada Crown, a Coroa, né, que passa sobre a Rainha da Inglaterra. Nossa, ela tem ela é uma escrava dos protocolos. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode casar com sei quem, a família tem que ser assim, tem que ser assado. Então, como nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos, nós queremos nos destacar, ser melhores do que os outros, então, essa posição de destaque dos reis, das rainhas, né, de pessoas assim, a gente enche os olhos e tem um desejo, né? Eu queria ser. E quando a gente vê que a gente não vai poder ser nada disso, a gente fala que na outra encarnação a gente foi, né? Eu fui um general, eu fui um rei, eu fui uma rainha, né? A gente nunca foi uma lavadeira, nunca foi um escravo, né? Do ponto de vista espiritual, seria péssimo se a gente já foi, tivesse sido mesmo, porque esse pessoal fez muito mais besteira, cometeu muito mais erros do que uma pessoa humilde, que tinha menos poder na mão, né? Então, a gente tem que rever esses conceitos, rever nossos sentimentos, nosso posicionamento, de querer ser muito importante, né? Bom, nunca tinha tempo para nada. Levantava-se rodeado de conselheiros e sentiu-leu. Na qualidade, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Todo mundo ia lá reclamar com ele, pedir as coisas, esse tipo, né? Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Quer dizer, não tinha nem contato com os filhos. Os filhos eram criados por amas, por servos. Tem a experiência do Dom Pedro II, né, que é muito triste, né? Tadinho, ele nasce, a mãe morre, né? A imperatriz, a dona Leopoldina morre, e ele, com 5 anos, se não me engano, o pai vai embora para Portugal, né? Dom Pedro I deixou o Brasil, teve que deixar o Brasil, deixou ele aqui. Então, as cartas do Dom Pedro I para o filho e do filhinho para o pai é a coisa mais tocante, né? Aquele menino foi criado sem pai, sem mãe, cercado de luxo, assim, tal, mas sem um afeto que qualquer criança gosta de ter, né? Que é um pai, uma mãe para brincar, para conviver, para falar, né? Então a gente vê que essas condições que às vezes nós admiramos não são as ideais, muitas vezes, né? Nada substitui o afeto de um pai, o carinho de uma mãe, né? A ternura. Outras coisas são boas, mas isso nada substitui isso, né? Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Também não podia conviver com a esposa, né? Tinha tantos compromissos, tantas coisas, né? Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos. Então, desequilíbrio orgânico, porque tinha que frequentar aqueles banquetes, aquela cerimônia. Ah, isso é bom. Bom, ir num banquete é bom, né, numa cerimônia. De vez em quando, mas sempre, né? Você já começa, né, enjoar daquilo. Pelo menos normalmente a gente fica. E o perigo, né? Você acaba se desequilibrando fisicamente, porque você come muita besteira, com muita coisa, né? Nesses banquetes, ele era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores ingratos. Então, aqueles bajuladores, aquelas pessoas que estavam em volta, não tinha amizade, não é como aquela roda de amigos, né? A gente reúne ali na casa da gente, comer um churrasquinho, bater um papo, né? Fazer um lanche, fazer um almoço, pessoas queridas, amigas, que a gente conversa, a gente se sente bem, não. Ali bajuladores, pessoas ingratas, pessoas falando mal dele pelas costas, né? Então não tinha aquela alegria de uma simples amizade que normalmente a gente tem, né? Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas. E onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras.
sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida, que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. Ele nem dormia direito, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras. Ele precisava pensar muito bem o que ele ia falar, né? Porque o que ele falava tinha consequências muito graves, às vezes, né? Podia até arrumar uma guerra com alguém, dependendo do que ele falasse, né? O profeta, né, o orientador da massa popular, reconheceu que o imperante, o rei, mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Então ele não tinha nenhum hábito, nem tempo, mas tempo ele poderia conseguir, mas não tinha o hábito de cultivar a prece, que é essa união, essa força que a gente adquire através da prece, essa força, né, com o nosso Pai Celestial. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei. Então ele voltou, o profeta, depois de 100 dias, encontrou o anjo de novo, e ao invés de pedir revolução, ele falou para o anjo, pediu misericórdia para o rei, de que agora se compadecia sinceramente, ele ficou tendo piedade do rei. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que for investido. Então, então ele juntou o pessoal, né, e disse que competia a cada um maior entendimento e mais trabalho do lugar que lhe é próprio dentro do país, a fim de que o monarca pudesse cumprir a elevada missão de que for investido. Quantas vezes nós fizemos preces pelos nossos governantes? Preces sinceras, né? Às vezes não simpatizamos com esse governante, com aquele, mas eles precisam de vibrações, porque recebem normalmente muitas vibrações negativas. Os apoiadores bajulando, os opositores querendo destruir, né? Isso em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, né? Mundial, porque tem os líderes mundiais. Nós temos que orar por essas pessoas, pedir a Deus por elas, para que elas possam se sentir envolvidas, inspiradas pelo bem, e possam governar melhor, inclusive em benefício de nós mesmos, né? Os pensamentos de ódio não resolvem, né? Só estimulam mais ódio. E aí Jesus fala, e assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. O pessoal acatou que o profeta tinha tanta autoridade moral sobre o povo que o pessoal acatou. Judas não se convenceu. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente. Judas ia falar qualquer coisa que não concordava. Na verdade, Judas se achava mais inteligente, mais esperto que Jesus. Tudo aquilo que ele fez foi para se acreditar que Jesus era muito bom, né? Mas aquele bom, assim, ele é bom, mas não sabe das coisas. A gente sempre pensa assim também, né? Ah, o Chico é muito bonzinho, mas ele não conhece a vida, não conhece. Eu que sou uma pessoa esperta, eu que sou inteligente, eu que quebramos a cara constantemente. Foi o que aconteceu com Judas. É por isso que a gente não pode jogar pedra nele, né? Porque muitas vezes nós mesmos temos esse comportamento até hoje. Jesus é o mais sábio. Quando nos colocamos a serviço dele e pedimos a orientação dele, porque nos consideramos como
Consideramos ele como o mais sábio de todos, nosso modelo e guia, como diz no Livro dos Espíritos, né? Mas, antes que Judas falasse qualquer coisa irreverente, o mestre divino antecipou-se, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Não, a revolução é só isso. Alguns que querem o poder, querem tomar do outro. Por mais que fale, a revolução é para fazer o bem, mentira. No fundo, é uma insubmissão ao poder e a vontade de assumir o poder. Em geral, é assim, né? Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina, nem tempo para insubmissão. Então, temos de compreender nosso papel, né? E cada um tem que colaborar naquilo que pode, dentro das nossa vida. Como é que podemos melhorar o mundo em que vivemos, né? Melhorando a convivência, melhorando a vida junto a nós, das pessoas que convivem conosco. Isso é que podemos fazer, né? Essa questão de revolução, as pessoas estão no poder, nós temos que orar muito. Deixar os pensamentos de lado. Os pensamentos do cristão são pensamentos de misericórdia, de compaixão, de compreensão. Não de concordar com o erro, mas entender que as pessoas são fracas e pedindo a Deus que auxilie aqueles que estão cometendo erros, que possam ser esclarecidos. Se a gente não acredita nisso, a gente não é cristão. Se a gente acha que a pessoa não tem jeito, fulano é um ladrão, fulano é um bandido, fulano é aquilo, fulano é corrupto, fulano é violento, fulano né? Tudo a gente coloca nos outros, mas o fulano é um filho de Deus, a fulana também é uma filha de Deus. São pessoas, são nossos irmãos, estão numa posição perigosíssima. Quantos que mergulharam no poder e levaram séculos, e às vezes até hoje, estão ainda tentando resgatar o mal que fizeram, às vezes em meses ou em anos, porque não contaram, né, com o auxílio, às vezes, daqueles que governavam, através da prece, da compreensão, do trabalho. E existem realmente aqueles que são déspotas, né, que são tiranos, mas são pessoas que precisamos orar. Jesus nunca se dispôs, nunca criticou o poder humano, né, sabendo que Deus permitiu ter alguma razão, alguma lição a aprender. E que nós, como cristãos, devemos nos cercar de compaixão e entender que essas pessoas são nossos irmãos e precisam muito de nossas orações, né? Para poderem governar, inclusive, benefício de nós mesmos. Então, que o Senhor nos dê paz, nos dê compreensão, misericórdia, e que possamos estar com Ele, que possamos saber, né, entender que Jesus é mais sábio do que nós. E sempre perguntar a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Em meu próprio benefício. Muita paz a todos, um ótimo final de semana, e que o Senhor permaneça em nossos corações, hoje e sempre.